Oi, turma, tudo bem? Meu nome é Paulo Roberto Paulino de Moraes, sou aluno de curso de licenciatura em matemática do CEDERJ e vou apresentar para vocês um trabalho de coparticipação com o professor, dando continuidade e aprofundamento ao estudo de trigonometria. O trabalho consiste na confecção de gráficos de funções trigonométricas, objetivando reconhecer e identificar as variações que pequenas mudanças nas funções provocam nos gráficos. O intuito é de capacitar o aluno ao ler a função trigonométrica, imaginar o comportamento do gráfico da mesma. Ou seja, olhando para uma função, como ficaria o gráfico da mesma? E o caminho de volta, que em matemática nós temos sempre que considerar o caminho de volta. Ao observar um gráfico e reconhecer a função que gerou ele e os seus elementos principais, como domínio, imagem e período. Temos certeza que este conhecimento será útil no desenvolvimento e aplicação do conteúdo e em futuros concursos que vocês venham a prestar. Vale lembrar que o trabalho pode ser aprofundado para aqueles que tiverem acesso com o uso de um programa chamado GeoGebra, que é conhecido por muitos alunos, né? Nem por todos, mas por muitos alunos. Vocês podem pesquisar na internet, baixar o programa e exercitar com mais profundidade o trabalho que já vai ser executado com esta folha que vocês vão receber. Variações nas funções trigonométricas e respectivas consequências nos gráficos das mesmas. Então, vocês vão receber uma folha dessa, com as funções e duas tabelinhas. Uma é uma tabela com os valores de x, lembre-se que x é o domínio, e f de x. F de x é a imagem. Então, para valores de x como zero, x valendo zero, f de x é igual a seno de zero. Então, seno de zero é zero. Então, para um domínio zero, nós vamos ter uma imagem zero. E vai marcar aqui no gráfico nosso, para abscissa zero, uma ordenada zero. Outro valor, para x igual a π sobre 2. Seno de π sobre 2 é igual a 1. Então, o valor de x do domínio é π sobre 2, está aqui, a abscissa π sobre 2, e a ordenada 1. Então, vamos marcar o ponto no gráfico aqui. E assim sucessivamente, vamos ligar os pontos traçando o gráfico da função seno de x. Após feito isso, vocês vão identificar os elementos. O que é o domínio? Domínio é a condição de existência da função. O que significa isso? O que representa isso? Seriam, para que valores de x a função existe? Ora, sabemos que a função seno de x existe para todo o eixo real. Então, domínio seria R. A imagem são os valores de y. Então, a imagem varia de -1 até 1. Então, aqui a gente vai botar um intervalo de -1 até 1, identificando o intervalo da imagem. E, finalmente, o período. O que é o período? O que é a significação do período? Período é o arco necessário para completar uma oscilação, ou uma volta no círculo trigonométrico. Então, aqui seria o primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Então, em uma oscilação completa, seria o nosso período, que vai de 0 a 2π. Então, aqui a gente colocaria 2π. Assim sucessivamente. Mudando a função, analisaríamos uma outra função. Fizemos uma pequena diferença nela. 1 mais o seno de x. Ou seja, eu estaria acrescentando uma unidade a esse gráfico aqui. Vamos analisar depois. Primeiro, vamos construir sua tabelinha. Para valores de x de 0 a 2π, então temos seno de 0, seno de x, seno de 0 é 0. A função é 1 mais o seno de x, então seria 1 mais 0, então daria 1. Para x igual a π sobre 2, seno de π sobre 2 igual a 1. Então, 1 mais 1, 1 mais 1, 2. E assim sucessivamente.
e iríamos marcar os pontos. Só que agora eu marcaria o domínio e a imagem estaria aqui, ó, porque a imagem, lembrando que a imagem é a função. Então, o ponto 0, 1, abscissa 0, ordenada 1. Abscissa 0, ordenada 1. Então, marcaríamos esse ponto. Abscissa π sobre 2, ordenada 2. Marcaríamos esse ponto aqui. E ligaríamos, e assim sucessivamente, ligaríamos os pontos aqui no gráfico. Partindo, então, para a obtenção dos elementos principais. Domínio, R, novamente, pelo mesmo conceito anterior. Imagem. Os valores de y variam agora de 0 até 2, e não de menos 1 a 1. Vão variar de 0 até 2. Então, na imagem eu colocaria um intervalo de 0 a 2. O período continua sendo uma oscilação completa, indo de 0 até 2π, tá? Importante, após a confecção de todos os gráficos, nós faríamos uma comparação entre eles, ó. O que cada mudança feita aqui na função provocaria no gráfico. Aqui tem um bom exemplo. A imagem aqui vai de menos 1 até 1. A imagem é tudo isso daqui, é o valor de f de x. Se eu somei uma unidade à imagem, ela vai subir uma unidade. Lembrando que a imagem é o eixo y, então ela sobe uma unidade. Então, a imagem que antes ia de menos 1 até 1, passou aí de 0 até 2. Exemplo, menos 1 mais 1, 0. 1 mais 1, 2. Então, sobe 2. Da mesma forma, se eu multiplicar a função por 2, eu vou dobrar a imagem. Eu estou multiplicando a função seno de x, quando eu falo, lembrando que quando eu falo função seno de x, eu estou falando de y. Então, eu estou multiplicando y por 2, estou multiplicando a imagem por 2. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 1, 2. O que vai ocorrer? Vai ocorrer uma ampliação da minha imagem. Ela ia de menos 1 a 1, passou aí de menos 2 até 2. Isso é importante porque, ao olhar para um gráfico de uma função, vocês saberem exatamente, primeiro, qual é o tipo de função, se é seno, se é cosseno, se é tangente e todas as outras, e também que elementos estão atuando em seu domínio, imagem e período, o que estão provocando nos 3 elementos. Isso é fundamental e vai ajudar muito no desenvolvimento do conhecimento dessas funções, tá? Gente, obrigado, boa noite, espero que o trabalho seja bem executado. Tá bom.